Deus é maravilhoso, né? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem achou, diga amém, por favor. Quem achou, diga amém, por favor. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus, ó. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero, Senhor, agradecer por estar aqui mais um dia, Deus, com os meus irmãos, podendo meditar na Tua Palavra, podendo buscar, Senhor, a minha salvação, podendo Te adorar. Eu quero pedir, meu Senhor, me usa para falar com o Teu povo, em nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus, né, irmão? Deus está nesse lugar, Ele é tremendo, Ele é poderoso. E a palavra de Deus, irmão, ela veio para abençoar o ser humano, e não existe bênção sem que haja confronto. Amém ou não? A palavra de Deus, em todo tempo, ela está nos confrontando, né? O Senhor fala, ame. Ela está dizendo, ó, você tem que amar. Amém ou não? Ela está dizendo, perdoe. Ela está dizendo para você, ó, você tem que perdoar o seu próximo. Amém ou não? Em todo tempo, a palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida nos confrontando, para a gente ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Esse é o papel da igreja de Jesus, transformar vidas. É ou não é verdade? E às vezes vidas, querido, que pelo homem já tem o seu destino traçado. Quantas pessoas, olha só, nós conhecemos que, quem sabe, não teve uma família como a sua, não teve a oportunidade como nós tivemos, né, de estudar e de ser alguém. É ou não é verdade? Muitas pessoas aqui mesmo no nosso meio não tiveram a oportunidade, através da sua família, de ser alguém. Não é verdade? Aí a pessoa chega dessa forma na igreja, ela se entrega para Deus, e Deus tem ali todo um amor, todo um capricho de cuidar, de ensinar. É ou não é verdade? E fazer com que essa pessoa, ela venha crescer, ela venha ser alguém na vida. Irmão, você vai entender aqui esse texto. Primeiro você precisa entender o que significa a palavra Jabes, que era o nome desse rapaz. Olha só o seu significado. Jabes, filho de dores. Era o sentimento que a mãe dele tinha. Olha só, quando ele nasceu. Era o que ela sentia quando ela via aquele menino. Quem sabe uma gestação indevida. Quem sabe trouxe àquela mulher realmente muitas dores. A Bíblia não fala, mas quem sabe ela não foi até vítima de estupro. O que ela deixa claro aqui, que essa criança foi indesejada na vida dela. E por isso ela lhe deu o nome de Jabes, que tem esses significados. Olha só, filho de dor. Já pensou? Esse aí nasceu, mas é o filho que me trouxe dor, que me trouxe sofrimento, que me trouxe angústia. Ou seja, a própria mãe já está o quê? Rejeitando ele e amaldiçoando o filho. Vamos entender aqui. Então, quando ela lhe deu o nome de Jabes, ela entregou ao seu filho o sentimento que ela tinha no coração. Filho de dores. Olha só, o que causa dores, olha aí, embora não sei falar inglês, mas Beckland, no seu dicionário, é um dicionário, não é isso? Universal, diz que seu nome resulta em ele dá tristeza. Você já pensou? Uma criança ouvir isso da própria mãe? Ele foi rejeitado, amém ou não? E amaldiçoado por ela. Esse aí, ó, coloca o nome dele, porque ele traz tristeza, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz angústia, ele nasceu, mas ele traz à família tudo aquilo que não presta. Irmão, Deus vai falar muito hoje com a gente. Ele rejeitou ela rejeitou ele. Ele tinha tudo, olha só, para ser uma pessoa má. Não é verdade? Ele tinha tudo para se dar mal na vida. Ele tinha tudo para se transformar um monstro. Por quê? Porque a própria mãe o rejeitou.
ela rejeitou e, além de tudo, ela amaldiçoou ainda, lançando sobre ele essa palavra. Ele era uma criança que trazia tristeza. Está aí um menino que traz dores, que traz problemas. Olha só que situação. E a gente vai aprender algumas coisas aqui que realmente falam muito com a gente. Irmãos, eu disse que a mensagem hoje seria muito objetiva. Era o sentimento dessa mãe quando o filho nasceu. Ele trouxe muitas dores, muitos sofrimentos. E eu quero chamar a tua atenção para aquilo que o Espírito Santo nos alerta nessa noite. Quantas dores nós temos levado para as pessoas? Quem sabe você está levando dores para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos. Eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos para descobrir o texto que eu estaria ministrando hoje. O sentimento que essa mulher teve em relação ao seu filho nos faz pensar quantas dores eu levei para o meu próximo. Quantas dores eu levei, quem sabe, para o meu pai, para minha mãe. Com certeza muitos vão falar assim, poxa, quando eu era adolescente ou jovem, eu levei algumas dores para os meus pais. Porque eu não obedecia. Porque eu não lhe fazia a sua vontade. Mas eu quero trazer também para os dias atuais, irmão. Nós que já temos uma idade, eu tenho 42 anos. Será que eu tenho levado dores para as pessoas? Será que em vez de Marcelo, meu nome podia ser Jales? Porque é o sentimento dessa mulher, figuradamente naquilo que eu levo para as pessoas. É para você pensar e refletir. Será que eu tenho levado dores para dentro da minha casa, em vez de levar amor, comunhão, respeito? O que eu tenho levado? As pessoas que estão ao meu redor, o que elas têm recebido de mim? Olha só que interessante isso. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas a gente muitas vezes está sendo um instrumento, irmão, negativo dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio da nossa igreja. Às vezes eu estou sendo um ponto negativo e não me dei conta disso ainda. Às vezes eu tenho sido o problema da minha vida, mas é muito mais fácil sempre achar um culpado. É muito mais fácil. Com certeza, se você pudesse conversar com essa mulher, você ia dizer assim, mulher, que isso? Como é que você pode ter esse sentimento do seu próprio filho? Como é que você pode falar que o teu filho tem trazido dores, tem trazido problemas, tem trazido tristezas? Irmão, olha para a sua vida. Veja se nós não temos sido um instrumento. Porque momentos de paz e de alegria todos temos. A gente come, bebe, brinca. Não é verdade? Mas eu estou falando da vida no dia a dia, a vida durante 1 ano, 6 meses, uma convivência inteira. E às vezes eu não me dou conta disso. Será que eu tenho levado dores? Eu quero que você olhe para dentro de você e fale, poxa, pastor, eu não me dei conta disso ainda. Eu tenho sido instrumento negativo dentro da minha própria casa. Eu tenho levado contenda, eu tenho levado intriga, eu tenho levado a tristeza lá para dentro. Eu sei que Deus está falando aqui. Eu sei que o Senhor está falando nesse lugar. E eu sei que tem pessoas falando assim, poxa, às vezes o meu nome tinha que ser Jabes, porque ele leva a tristeza, ele leva a angústia, ele leva a briga, ele leva a confusão. Nessa noite você tem que olhar para você e ver o que você está levando para as pessoas que fazem parte da sua história, irmão. Não adianta, irmão, gostar é uma coisa, amar é outra. Eu gosto, eu amo, mas a verdade é que muitas vezes eu sou um instrumento negativo para a minha própria família, para as próprias pessoas que estão ao meu redor. O duro disso é você entender isso aqui. Esse menino tinha tudo para dar errado. Quem disse não foi qualquer pessoa da rua, foi a própria mãe dele. Quem disse para ele que ele era o filho das dores. Quem amaldiçoou não foi qualquer pessoa da rua, mas foi a própria mãe. Sangue do teu sangue dizendo assim, menino, você é um menino que me traz dores. E Deus está falando isso para nós nessa noite, igreja. Tivemos aqui quase 30, 40 minutos de oração para se derramar diante de Deus, para falar para
me vendo aqui, quem sabe, bem arrumado, alguns olhos, não sei, tomei banho, pintei o cabelo, mas Deus, Ele olha o nosso interior. Como é que Deus tem isso? Será que Deus, quando olha para mim, Ele encontra um Jabes em mim? Uma pessoa que, em vez de levar para você transformação, bênção, sabe, paz, harmonia, eu tenho levado para você contenda? O que eu tenho te entregado? O que você tem recebido desse altar? Mesmo que a palavra seja uma palavra dura, forte, firme, mas ela vai te conduzir para onde? Ela vai te levar para onde? Porque a gente paga o preço de ter que vir aqui num domingo e falar para você: será que você não tem sido instrumento negativo para a humanidade, para a sociedade, para a sua família, para a sua igreja, para os seus companheiros de trabalho, aonde você convive? Será? E muitas vezes eu acho que eu estou bem, mas eu não estou. Isso é para a gente parar e analisar. E a pessoa que pensa assim e vive assim, ela também tem tudo para dar errado. Lá na frente eu vou pagar pelos meus pecados, você vai pagar pelos seus. O que eu plantar hoje eu vou colher amanhã, amém ou não? Você que faz coisas boas para as pessoas, aprenda isso. Você que não aprendeu ainda. Ah, mas eu fiz tanta coisa boa, ajudei tanta gente, e eu só tomei na cabeça. Irmão, você não tem que esperar o retorno das pessoas, mas o retorno é de quem? É de Deus. Eu fiz o bem, eu plantei o bem, mas até agora o que eu tenho colhido das pessoas é coisa ruim, não importa. Quem prometeu que eu colheria coisa boa é Deus. Aquilo que eu plantar eu vou colher. Ele é quem garante isso. Olha que interessante isso. Saiu uma reportagem esses dias, e quando eu ouvi eu achei maravilhoso, irmão. E eu falei assim: eu preciso compartilhar isso na minha igreja. Presta atenção no que eu vou dizer. A USP, ela desenvolveu um medicamento contra o câncer. Estão ouvindo isso? E já faz alguns anos. E centenas de pessoas já tomaram esse remédio. Ele realmente teve sucesso. A doença, ela foi regredindo nas pessoas. Não é um remédio que cura. E sabe o que é o mais maravilhoso? Eu não sei se você teve a oportunidade de ler, mas lê sobre isso. O remédio que a USP desenvolveu contra o câncer, ele tem uma função que mexeu muito comigo. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele não cura a doença. Sabe o que ele faz? Todo o corpo, nós temos um sistema de segurança, amém ou não? O nosso corpo tem esse sistema. E ele ataca a infecção, a doença, porque ele tem esse sistema de segurança do nosso corpo. E esse remédio que foi desenvolvido para a USP, olha que interessante isso. Ele faz com que as células cancerígenas, olha só, olha como isso é tremendo, elas fiquem mais visíveis. Então, por que o meu organismo não conseguia vencer as células cancerígenas? Eles não viam. E aquilo que eles não viam, eles não podiam atacar. Amém ou não? Eles não conseguiam, mesmo tendo um sistema de segurança do nosso corpo, ele não tinha como atacar a célula cancerígena. Ele não via ela. Então esse medicamento fez com que o sistema de segurança do corpo humano conseguisse enxergar as células. E eles, enxergando as células, detectando que é o mal, eles vêm e atacam. Você pode aplaudir ao Senhor por isso ou não? E aonde eu quero chegar, irmão? Onde eu senti na minha alma? É a mesma coisa, gente. Se primeiro eu não enxergar, se primeiro eu não entender que eu tenho um problema dentro de mim, se eu não entender que eu preciso ser transformado, se eu não enxergar que muitas vezes eu sou como Jabes, eu tenho levado a tristeza, eu tenho levado a agonia, eu tenho levado contenda, como é que eu vou vencer isso? Se eu não enxergar que eu sou muitas vezes o causador do problema, como que eu vou ser transformado? Quando eu li, eu fiquei maravilhado. Eu falei: não, isso aqui eu tenho que falar na igreja. E eu entendi o que o Espírito Santo está me ensinando. Se eu não enxergar que eu sou um mal educado, como é que eu vou buscar ter educação?
Eu sei que tem muitas pessoas que fazem check-up, mas é a grande maioria. A gente só vai no hospital quando a gente está doente, não é? Ou seja, doeu alguma coisa, você percebeu que tem coisa errada no seu corpo. Aí você corre lá, você enxergou que tem coisa errada. Eu falei, Jesus, faz isso com a gente. Amém ou não? Faz com que a gente possa enxergar. Que a gente possa ver os nossos erros, as nossas falhas. Para que a gente possa se corrigir. Irmão, é honroso para o homem quando ele reconhece as suas falhas. O mundo ensina que não, né? Antes de eu me converter, eu achava isso, que o homem não podia chorar, o homem não podia mostrar fraqueza, mas o homem tem fraqueza, o homem chora. Amém ou não, igreja? Nessa noite você pode falar para Deus, Senhor, eu quero enxergar os meus defeitos. Porque enxergar o defeito do meu irmão do lado é muito fácil. É muito fácil eu dizer assim, olha, você tem um problema, você fala alto, você é isso, mas e eu? E eu? Agora, da mesma forma que eu conheço a pessoa pelos frutos, eu também conheço a minha vida, se ela está de acordo com a vontade de Deus, por aquilo que eu vivo na minha vida pessoal. E sabe qual que é o maior espelho, irmão? O maior espelho de que você possa ou não estar na presença de Deus é o que a gente vive dentro da nossa casa. Estão ouvindo isso? Porque a igreja de Jesus, o que é a igreja de Jesus? É a família. O que a gente é lá na nossa casa, a gente é aqui também. Não tem como eu disfarçar. Posso até levar isso por um tempo, mas o que eu sou como pai, o que eu sou como homem de Deus lá na minha casa, eu sou aqui também. Se lá eu sou firme, se lá eu falo alto, aqui eu também vou ser firme, vou falar alto. A melhor e maior análise que você pode fazer da tua vida é olhar para aquilo que acontece dentro da nossa família hoje. Se existe harmonia, se existe respeito, se existe amor, se existe compreensão. Irmão, olha para dentro de você hoje. Com humildade, você tem que ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Veja se nós não temos sido esse instrumento. Essa mulher, ela foi infeliz de ter esse sentimento do filho, a gente não sabe o porquê, o que levou a ela a sentir isso do filho, mas nós aprendemos muito aqui. Senhor, será que eu não tenho sido esse instrumento? Será que eu não tenho sido essa pessoa que leva a confusão, que leva a contenda, que leva a desgraça, que leva... Irmão, a gente tem que ser humilde. Eu sei que você ama o seu marido, ama a sua esposa, ama a sua família, mas alguém tem que falar assim, vem cá. Homem, você não está vendo o que você está fazendo? Isso se a pessoa fizer parte da igreja. Vem cá, rapaz. Você tem que amar a sua esposa. Vem cá, mulher, você tem que respeitar. Vem cá, filho, respeite seu pai, a sua mãe. E a pessoa vai ter que tomar a escolha dela. Mas sabe o que é o melhor? É quando a gente reconhece isso, irmãos. É quando a gente reconhece. É fácil? Não é. Machuca a gente, dói na gente, dói, machuca. Mas é a melhor virtude que a gente pode ter hoje. É reconhecer quem a gente é, queridos. Amém ou não? É falar, poxa pastor, eu tenho sido de verdade. Eu sei que tem pessoas doidas para levantar a mão e falar, infelizmente eu tenho sido essa pessoa. Mas reconheça isso hoje, lute para isso mudar dentro de você. Se você reconhece e recebe essa palavra de bom grado, se Deus não encontrou no meio do seu coração uma resistência, porque ouvir o que nós estamos ouvindo não é fácil. Mas é a palavra de Deus dizendo, será que não somos nós os causadores dos problemas? Será que não sou eu que, em vez de buscar paz, tenho buscado guerra? O Espírito Santo me disse isso na hora. Eu falei, Jesus, olha para a sua vida, não é para o seu irmão. Porque se você estiver em paz lá na sua casa, vivendo tudo que está sendo pregado aqui, aqui você também vai ter. Aliás, em qualquer lugar que você ande, que você vá, você vai ter. Isso é inevitável, irmãos. Olha que interessante isso.
esse menino tinha tudo para dar errado, amém ou não? Ele estava destinado à maldição. Olha que interessante o que fala aqui no versículo de número 10, olha só. Jabes, ele clamou ao Deus de Israel. Olha o que ele diz. Que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha, o que, igreja? O que ele tinha pedido. Se Jabes parasse para falar assim, poxa, minha mãe me rejeitou, minha família me rejeitou, até o nome que ela me deu é maldição. Se ele tivesse parado para pensar nisso, ele seria um homem derrotado, destruído. Quem sabe o que ele teria se tornado, não é verdade? Mas ele vem e clama a Deus. A diferença desse menino que foi rejeitado, ele fala, peraí, eu vou buscar Deus. Já pensou entre tantos irmãos? A mãe fala, esse aí, ó, é amaldiçoado. Esse aí é o que traz dor. Esse aí é o que traz confusão. Esse aí é o que não prega. Já imaginou isso? Mas ele não olhou. Ele poderia ter caído num sentimento de angústia e desistiu da vida dele. Essa transformação aqui é que nós temos que buscar. Ele não abaixou a cabeça. É muito forte. Ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus para abençoar. E ele fala, me abençoe muitíssimo. Tem algumas traduções aí que falam assim, me abençoe muitíssimo. Sabe o que é isso? É uma bênção gigantesca, Senhor. Me abençoa, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Porque até a minha família me rejeita, até a minha mãe me amaldiçoou. Mas se o Senhor me abençoar, então eu vou vencer. Ele passou por cima de todo sentimento, irmão, negativo. E diga-se de passagem, isso nunca aconteceu comigo, mas eu imagino que a maior rejeição que o homem pode ter é dos pais. A maior rejeição que um ser humano pode ter é do pai ou da mãe. Já imaginou isso? Nós podemos fazer como Jabes hoje, que foi abençoado pela sua família. Nós podemos falar, Senhor, me abençoe muitíssimo, me livra das dores, faz com que eu venha a ser bênção, faz com que as pessoas possam olhar para mim e enxergar que em vez de levar tristeza, dor, angústia, problema, eu vou levar paz, eu vou levar amor. Amém ou não, igreja? Eu vou levar comunhão, eu vou levar para as pessoas o que de fato é bom. Não o que é passageiro, mas aquilo que vai ficar. O que você está ouvindo é o que vai ficar. O Senhor disse isso, que as coisas vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Irmãos, hoje é dia que você fala, poxa, onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Isso é tremendo. Jabes clamou ao Deus de Israel, que tu me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. Quem sabe a dor de saber que a própria mãe o amaldiçoou? Está dizendo, Senhor, cura o meu interior. Cura. Não me deixe crescer um homem revoltado. Não me deixe crescer um homem, olha só, predestinado à maldição. Quantas pessoas revoltadas dentro da sua família hoje tem uma vida torta aí, irmão? Quantas? Ele está dizendo, me cura, tira daqui, está doendo. A minha própria mãe, quando olha para mim, ela fala que eu levo é problema. A minha própria mãe, quando se dirige a palavra para mim, diga o nome que ela me deu, tem significado. Já pensou? Ele está dizendo, cura o meu interior, aqui dentro, a minha alma. Ele deixa claro, se o Senhor não me abençoar e não curar o que está dentro de mim, então não vou vencer. Irmão, se a gente não for curar dentro da nossa alma, a gente não vai vencer. Quantos traumas? Quantos traumas? Quantos pensamentos e sentimentos errados que nós temos? Eu também, eu não estou dizendo que a gente tem muita coisa que precisa sair. A diferença pode ser essa, eu quero. A grande diferença é essa. Eu quero, Senhor, eu quero ser curado. Tem pessoas que não, se tranca e quem sabe se sente acima de outras pessoas, mas nós não estamos acima de ninguém. Estamos no mesmo barco.
Na igreja de Jesus não tem lugar cativo, irmão. Não tem lugar cativo na igreja de Jesus. A diferença hoje é essa. São as pessoas que vão falar: Senhor, cura minha alma. E outras pessoas vão dizer: eu não preciso ser curado. Eu não sou essa pessoa. Mas peça a Deus para te mostrar, se você não enxerga. Peça a Deus para te mostrar. Fala: Senhor, me mostra. Será que eu tenho sido a pedra de tropeço? O que será que eu tenho levado para as pessoas que estão ao meu redor? Olha o que fala o versículo 11. Desculpa, só até o 10 mesmo. A Bíblia fala no finalzinho do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que ele tinha. A vida de Jabes aqui na Bíblia é muito curta. É muito curta. Sabe o que é o bom de tudo isso? É o final, não é? Olha o que Deus quer falar. Olha o que Deus quer ouvir ao seu respeito, irmão. Presta atenção. Versículo 9. Foi Jabes mais o quê? Honrado de que todos os seus irmãos. O que Deus quer ouvir ao seu respeito, ao meu respeito, é isso. Estão entendendo isso? Jabes, que tinha sido rejeitado e amaldiçoado, e tinha tudo para ser um derrotado na vida, a Bíblia fala que ele foi entre os irmãos o mais honrado. Porque ele buscou a quem? Buscou a Deus. Buscou o Senhor. Você quer ser honrado? Eu não sei que honra que você busca. Mas a honra que a gente deve buscar é aquela que vem da onde? Hã? De Deus. Amém ou não? A honra que o mundo dá, ela é passageira. A honra que o mundo oferece é passageira. Eu disse que eu seria breve hoje, irmão. Você foi chamado para abençoar. Nós somos chamados para levar luz, para libertar o cativo, para curar o enfermo. Nós temos que ser diferentes. E não pelas nossas vestes ou pelo tamanho do nosso cabelo, mas pelas nossas atitudes. A gente tem que ser diferente. Olha lá em Números, volta um pouquinho para trás aí, por favor. Ajuda aí, Jogueiro, rapidinho. Números capítulo 23. Números, o capítulo é o de número 23. O versículo é de número 20. Vamos ler junto, igreja. Quem achou, diga amém, por favor. Amém. Olha o que fala aí. Recebi ordem de quê? De quê, igreja? Diga assim: recebi ordem de abençoar. Isso aqui é uma ordem que Deus deu a todo filho dele. E muitas vezes a gente insiste em amaldiçoar. E isso não pode ser revogado. Deus não vai mudar. Em nenhum momento Deus vai falar: amaldiçoe até os seus inimigos. Deus não vai falar. Ele vai dizer assim: abençoe os seus inimigos. Abençoe os que maldizem sobre a tua vida. Nós recebemos ordem para abençoar em qualquer circunstância. É a Bíblia. Nós homens, é doido, eu vou abençoar o meu inimigo, eu quero que ele morra. Porque aqui não tem esse negócio da gente ser hipócrita. Você viu uma reportagem na televisão, você vai: eu queria que esse desgraçado morresse logo. Mas a Bíblia fala que em todo tempo eu tenho que abençoar, amém ou não? Amém. Ele me chamou para isso, é ordem. Sabe o que é uma ordem? Ordem é quando você não tem o direito de escolha. Se você não fizer, você transgrediu uma ordem que foi dada do céu. Estou entendendo isso? Nós somos chamados para abençoar em todo tempo, irmão. Jabes, ele optou pelo Senhor, falou: Deus, se o Senhor me abençoar, curar as minhas dores, transformar a minha vida, e ele foi o filho mais honrado. O que você quer? Ser reconhecido lá fora? Vai com Deus. Se Deus fizer com que você seja reconhecido lá fora, diga assim: glória a Deus. A bênção que eu busco, diga, a bênção que eu busco é aquela que não acrescenta dores. Vou explicar. Tem um monte de gente aí bem, só que acrescentou dores. Perdeu a fé para ficar rico, perdeu
perdeu a família para ganhar dinheiro, perdeu o casamento para ganhar. Isso aí é o que o mundo dá, só que ela acrescentou o quê? Dores. A bênção que eu quero, Deus, é aquela que vem de Deus. Meu suor, meu estudo, me esforcei. Amém ou não? Deus me abençoou sem acrescentar na minha vida dores. Eu continuo com fé, eu continuo casado, eu continuo com a minha família, eu continuo servindo a Deus. Amém ou não? É essa bênção que você tem que pedir para Deus. É a que não acrescenta dores. Jabes falou: Senhor, é essa bênção que eu quero. E Deus concedeu o que ele pediu para ele. O mundo inteiro pode ter rejeitado, mas Deus estava lá ouvindo. Quando ele clamou, Deus foi ao seu encontro e abençoou a vida dele. Eu já vou encerrar. Nem a mãe dele confiou nele. Mas Deus confia em você, amém, irmão? Deus quer que você se levante nessa noite e reconheça de fato onde nós temos errado. Melhor do que ser chamado a atenção é quando eu mesmo reconheço e falo: pô, vou mudar o meu comportamento. Isso não está sendo bom para mim. Eu vou fechar minha Bíblia, irmão. Eu vou fechar minha